Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Bom, hoje nós vamos falar sobre três capítulos aqui do livro de Apocalipse, né? E o tema, né, desse estudo de hoje é o fim da injustiça e o juízo das taças. Bom, acho que você já sentiu aquele nó no peito ao ver uma injustiça, ou mesmo perceber que nesse mundo nem sempre o culpado é punido. A gente tem visto no Brasil, né, ultimamente, muitas situações que fazem com que a gente pense que a justiça não está sendo feita. Na verdade, certas coisas nos mostram com clareza que a justiça hoje é quase inexistente, né? Não só aqui no Brasil, como também em outros lugares, outros países do mundo, outros lugares onde muitas vezes a gente não tem nem conhecimento, né, do que está acontecendo, mas a gente vê uma coisa que é fato. A justiça está cada dia mais difícil de ser vista. E o que a gente mais vê é a injustiça. É doloroso ver a corrupção prosperar, principalmente quando é no nosso país, quando parece que o injusto está super bem e o justo está padecendo. Muitas vezes as instituições humanas elas falham. O juiz ele pode ser parcial, o policial ele pode ser corrompido. O crime pode parecer compensar. E muitas vezes isso traz um aperto no nosso coração, traz uma dúvida de que um dia pode haver justiça, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso nesse capítulo. Mas a pergunta que eu te faço hoje é: será que o mal terá a última palavra sempre? Bom, hoje aqui no canal Teologia com Propósito, nós vamos abrir o livro de Apocalipse, como eu falei para vocês, nos capítulos 16, 17 e 18. Olha como nós vamos avançar, né? Para a gente poder entender que o trono de Deus não ignora o clamor dos injustiçados. Nós vamos descobrir que a justiça de Deus não é apenas um conceito, mas uma realidade que está sendo preparada no santuário celestial. Então, prepara o seu coração, porque o conhecimento de hoje edifica, mas a verdade que vamos ler, ela que transforma. Ela transforma a nossa forma de enxergar o mundo e de enxergar também as injustiças e o sofrimento. Bom, então vamos para a explanação bíblica, né? E o primeiro ponto dessa explanação bíblica é a origem da justiça, né? O santuário. Lá em Apocalipse 15:16, nós vemos algo fascinante. João descreve 7 anjos saindo do tabernáculo do testemunho. Isso é algo muito simbólico. Significa que o juízo que está prestes a cair sobre a terra não é um ato de vingança descontrolada, mas sai da própria presença de Deus, do lugar onde a sua lei e a sua aliança residem. E tem um detalhe importante. As taças da ira são entregues aos anjos pelos seres viventes. E sabe o que há dentro dessas taças? A Bíblia sugere uma conexão profunda entre a justiça de Deus e as nossas orações. Olha como diz o texto. As orações dos santos apressaram a chegada do juízo. O segundo ponto que nós vamos trazer são as 7 taças e a queda do mal. As taças ecoam as pragas do Egito, mas de forma global. Elas atingem aqueles que escolheram o sistema do mal, ou seja, a marca da besta que a gente já viu nos vídeos anteriores. Bom, a primeira e a quinta taça, elas atingem a saúde e o trono da própria besta. Elas mostram que o poder humano ele é frágil. A terceira taça ela é derramada sobre as águas e o anjo declara algo poderoso. Está lá em Apocalipse 16, 5 e 6. Está escrito assim, ó. Tu és justo, ó santo, pois derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue a beber. Eles o mereceram. Aqui vemos a lei do retorno divino. A história de Roma, a grande meretriz descrita no capítulo 17 e 18, exemplifica isso. Ela se sentia invencível, enriquecida e embriagada com o sangue dos mártires. Mas o anjo anuncia em Apocalipse 18:2, caiu a grande Babilônia. O que parecia eterno e onipotente diante dos olhos humanos, para Deus já está julgado. Bom, mas o que isso tem a ver com você hoje, que talvez esteja de repente sofrendo uma perseguição no trabalho, uma injustiça familiar,
algo que esteja te sufocando, ou até mesmo todas essas situações, né, do nosso país, nesse sistema corrupto que a gente vive, isso esteja entristecendo o seu coração, o que tem isso a ver, né? Bom, nós não devemos colocar as nossas esperanças nas instituições humanas. Roma caiu, a Síria caiu, o Egito caiu, qualquer estrutura que se levanta contra os princípios de Deus tem data de validade. A gente já viu N casos aí, a internet foi muito boa para poder nos mostrar certos casos de pessoas, instituições, pessoas principalmente, que se levantaram em falar que nem Deus faria X coisa, nem Deus isso, nem Deus aquilo, e, no entanto, tiveram um final muito triste, né? Bom, a sua confiança não deve estar no juiz dessa terra, mas no juiz de toda a terra, que é o Senhor. As nossas orações são combustíveis. Bom, você lembra que as taças foram entregues após as orações dos santos? Pois é. Suas orações por justiça não caem em um saco sem fundo. Elas são guardadas diante do trono. Saber que o juízo virá nos motiva a não beber do vinho da meretriz. Mesmo que pareça vantajoso ser injusto hoje para ganhar dinheiro ou status, o fim desse caminho é a destruição. Vale a pena ser fiel, mesmo quando ninguém está vendo, porque aquele que vê no secreto recompensará publicamente. O Apocalipse não foi escrito para nos dar medo, lembra que a gente já falou sobre isso? Mas ele foi escrito para nos dar esperança. Ele nos garante que o universo não é um caos sem lei. Existe um Deus que habita no santuário, que ouve o clamor dos aflitos e que no tempo certo dirá: está feito. Se você se sente injustiçado hoje, descanse no caráter de Deus. Ele é o reto juiz. A Babilônia da sua vida pode parecer grande, mas o nosso Deus é infinitamente maior. A verdade é que nós temos que ter sempre cuidado com as nossas atitudes no hoje. A gente está plantando hoje aquilo que a gente vai colher lá na frente, no juízo. E é necessário que a gente entenda que as nossas atitudes vão refletir ali na frente, vão refletir lá. E isso faz com que a gente repense certas atitudes e comece a voltar o nosso pensamento para aquilo que realmente importa, que é para onde e como nós vamos. Nossa vida com Deus, ela tem que ser construída agora, no hoje. Não é daqui a algum tempo, ou lá quando chegar o dia, ou quando as coisas começarem a se manifestar, querido. Não espere esse momento. Esse é o momento de arrependimento, de começar a se consertar com o Senhor, de fazer com que as coisas comecem a andar nos trilhos de Deus. E se essa mensagem trouxe paz ao seu coração ou clareza teológica, não guarda ela só para você, tá? Curta esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos estudos. Comenta aqui embaixo também para a gente saber. Você já viveu uma situação onde viu a justiça de Deus se manifestar? Quero ler seu testemunho, hein? E outra, compartilhe com aquele amigo que está passando por um momento difícil, que precisa dessa motivação. Até o próximo vídeo, onde nós vamos começar, né, a ir para o finalzinho de Apocalipse. Já entramos no capítulo 19, indo para o finalzinho do livro de Apocalipse, e não perde nada, tá, gente? Até o próximo vídeo, fica com Deus.